Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato esteja tudo bem. Para você que está chegando agora, essa aula vai ser sobre o imperialismo dos Estados Unidos. E para que você que não conhece o nosso trabalho, esse é o projeto do professor Marcos Sorrilha, da Unesp de Franca. Foi ele que deu para a gente essa missão de levar conteúdo e de organizar esses podcasts de uma maneira bem dinâmica para que a gente possa falar um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos. Então, eu sou José Martins Neto e a partir de agora pretendo trazer para vocês um pouco mais sobre o imperialismo norte-americano. Então, gente, agora que já foram feitas aí as devidas apresentações, eu gostaria de trazer para vocês uma obra do Luiz Fernando Ayeb, a obra Estados Unidos e América Latina. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a trajetória do autor. Já indo direto e falando um pouquinho sobre a trajetória do autor, o Ayerbe, ele é formado em História, ele é graduado em História pela PUC de São Paulo, mestre no ensino de Sociologia pela Unicamp, doutor em História pela USP e possui livre docência, né, título esse adquirido na Unesp, tá certo? Bom, pessoal, então por que eu escolhi este livro especificamente? Além da valorização do conhecimento científico, né, a gente pode ver isso até pelos títulos do Ayerbe, que ele tem uma grande referência intelectual para poder falar sobre esse tema. Eu escolhi esse tema, falar sobre o imperialismo dos Estados Unidos, porque esse tema é um tema muito relevante para que a gente entenda não só a política externa, a política econômica dos Estados Unidos, mas que também para que a gente consiga entender um pouco sobre a geopolítica mundial e como ela opera até no mesmo nos dias de hoje, tá certo? Pessoal, então para que a gente consiga entender um pouco sobre o imperialismo e um pouco sobre o que traz a obra, né? Porque a obra traz a perspectiva dos Estados Unidos, mas também traz a perspectiva da América Latina. A América Latina é essa que foi atingida por diversas intervenções dos Estados Unidos devido a esse imperialismo. Então, para que a gente entenda também um pouco sobre as intervenções e sobre a política internacional dos Estados Unidos, é importante que a gente discuta esse tema. É de extrema relevância social e de extrema importância geopolítica que a gente entenda, de certa forma, o quadro das nossas relações internacionais nesse contexto de mundo que a gente vive, que é extremamente globalizado. Então, para que a gente consiga explicar e para que a gente consiga colocar como que esse imperialismo surgiu no território dos Estados Unidos, a gente vai começar estudando os Estados Unidos em 1890. Então, a gente vai estudar os Estados Unidos a partir de 1890 até meados da Primeira Guerra Mundial, para que a gente entenda como se formou esse pensamento imperialista nos Estados Unidos, principalmente elencando a participação dos ex-presidentes Teddy Roosevelt e Woodrow Wilson. Esses presidentes, ex-presidentes no caso, foram essenciais para que os pensamentos imperialistas se consolidassem. Bom, pessoal, então por que no caso esses ex-presidentes são essenciais? Porque foi a partir dos modelos que eles colocaram nas regras da política internacional que os Estados Unidos praticava, que os Estados Unidos passou a agir de modo imperialista com outras nações. Dessa forma, uma vez que ele passa a agir de modo imperialista, a gente, com base no livro do Ayerbe, porque o livro é um livro completo e traz várias temáticas e várias interferências, nós vamos tratar também das consequências desse imperialismo para a América Latina. E a gente vai tratar dessas consequências e dessas interferências desse imperialismo, tratando especificamente da interferência que os Estados Unidos promoveu na Guatemala em 1954 e falando também sobre o processo de independência de Cuba, tá certo? Bom, pessoal, então agora que a gente já sabe que a gente vai estudar as causas e as consequências desse imperialismo, uma das coisas que eu gostaria de tratar já de imediato é que esse imperialismo ele tem as suas raízes nos Estados Unidos a partir de 1890, conforme eu já ponderei, a partir das ações da política externa do Woodrow Wilson e do Teddy Roosevelt. Então, uma vez que a gente sabe que essas práticas imperialistas começaram em 1800, por volta de 1890, né, e se arrastaram até meados da Primeira Guerra Mundial, né, a gente pode colocar que primeiro foram as políticas do dito corolário Roosevelt que promoveram as primeiras ações para que o imperialismo se consolidasse nos Estados Unidos. Bom, então, pessoal, quais foram as ações que o Teddy Roosevelt promoveu na política externa dos Estados Unidos que levaram o país a agir de modo imperialista?
né, e a pensar de modo imperialista. Bom, foram as ações da doutrina Monroe e foram as ações que circunscreveram a atuação forte dos Estados Unidos pelo território da América. É aquele dito velho slogan, América para os americanos. Então, dessa forma, os Estados Unidos passou a agir como a polícia local e ele se sentia no direito de interferir nas outras nações, inicialmente da América. Então, por que os Estados Unidos promoveu essa nova forma de política externa? Ele promoveu essa nova forma de política externa porque o próprio Teddy Roosevelt ele assume o poder político dos Estados Unidos em 1893, quando os Estados Unidos se encontram numa crise econômica muito séria. A expansão para o oeste já havia acontecido a industrialização também, e os Estados Unidos precisariam expandir os seus negócios além fronteira. Então, assim, uma forma de expandir foi pensando numa política externa um pouco mais imperialista mesmo, mais agressiva com outras nações. Bom, pessoal, então, visto que os Estados Unidos precisavam, de certa maneira, expandir os seus negócios e garantir os seus interesses, os Estados Unidos abandonam um pouco do protecionismo político anterior a Teddy Roosevelt e passa a agir e a pensar as suas relações internacionais de modo mais imperialista. E com isso ele interfere nos outros países, visando garantir seus próprios interesses econômicos, tá certo? Então, uma vez que os Estados Unidos passam a agir assim com outras nações, no próprio Estados Unidos começa a surgir gente que não concorda com esse tipo de política, principalmente o Mark Twain e os próprios pensadores da América Latina como um todo passaram a cunhar o termo e se definir como anti-imperialista. No caso, a gente pode citar aqui o José Martí e o José Henrique Rodó no Uruguai. Bom, pessoal, então uma vez que esse termo é cunhado, né, por esses autores, só para vocês terem uma noção, de 1898 até 1934, os Estados Unidos realizou em outras nações cerca de mais de 30 intervenções, para vocês terem uma noção. Uma vez que a gente entende como esse termo foi historicamente construído, e uma vez que a gente entende a importância do Teddy Roosevelt no processo, foi a partir de Woodrow Wilson que essa política passou a ser, de certa forma, foi o desenho de ampliação dessa política externa mais agressiva. Só que dessa vez não foi só na América. O Woodrow Wilson, famoso por escrever os 14 pontos de Wilson, ele de certa maneira, ele queria e fez com que a política internacional se desenhasse a partir de outros paradigmas, interferindo não só na América Latina como um todo, mas também visando interferir no mundo inteiro, né? Principalmente porque naquele período a Europa estava destruída. Então ele via nos Estados Unidos, né, e através dessa política internacional mais agressiva, a chance de não só garantir reconstruir a Europa, que estava destruída no processo de guerra, mas também ao longo dessa reconstrução garantir com isso a influência e os interesses dos Estados Unidos de modo mais geral. Então, assim, ele visou expandir essa política. Ele não conseguiu muito porque na época ele não teve muito apoio no Congresso, que preferiu mais a tradição da América Latina. Pessoal, então o Wilson, conforme a gente viu, ele projetou expandir essa política imperialista não só na América, mas por todo o globo. Então, assim, e ele só não conseguiu isso à época porque ele foi derrotado na outra eleição, ele perdeu porque os Estados Unidos preferiu seguir uma política externa, de certa forma, mais conservadora e mais, de certa maneira, preocupada em exercer sua influência apenas mais restrita à América Latina. Mas isso não significa dizer que os Estados Unidos fracassou nesse processo de expansão desse imperialismo, porque visando garantir não apenas a paz, mas também os interesses dos Estados Unidos, o próprio Wilson criou a Liga das Nações. Liga das Nações essa que foi o embrião do que hoje a gente conhece como ONU, Organização das Nações Unidas. Bom, pessoal, então é justamente na segunda metade do século XX, com o processo de Guerra Fria, que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética à época fizeram com que a sua política imperialista chegasse e influenciasse todo o globo. E os Estados Unidos até hoje faz isso e interfere em vários países. Por isso é importante da gente saber do imperialismo. Por isso que é importante a gente saber um pouco sobre a importância geopolítica
desse fenômeno que surge aí nos Estados Unidos através da política externa norte-americana. Bom, pessoal, então uma vez que a gente já sabe as raízes históricas do surgimento desse imperialismo, a gente pode debater um pouco sobre as consequências desse imperialismo na América Latina, mais especificamente na Guatemala e em Cuba, como a gente combinou. Bom, uma vez que a gente já adquiriu a noção de como esse imperialismo agiu pós-Guerra Fria, é importante que a gente coloque pós-Segunda Guerra Mundial, esse modelo dos Estados Unidos imperialista passou a ir contra o modelo da União Soviética e passou a buscar intensamente para preservar o capitalismo. Então, como esse imperialismo pós Segunda Guerra Mundial ele rivaliza com a União Soviética, qualquer forma de governo que tente promover reformas nesse capitalismo, de certa maneira, foi entendido como uma ameaça aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por meio desse imperialismo, respondem a essas ameaças. Então, visando combater qualquer reforma à ordem capitalista tradicional, os Estados Unidos passam a interferir em diversos países. Isso aconteceu em Cuba e na Guatemala. E por que o Jacobo Arbenz foi derrubado? Porque o Jacobo Arbenz queria promover na Guatemala a reforma agrária. E isso incomodava porque a United Fruit Company, uma empresa que plantava frutas no país e exportava principalmente bananas e que tinha grandes latifúndios, ficava incomodada no caso com o desenvolvimento e pensava isso na época, a gente está falando de um período histórico de extrema rivalidade entre capitalismo e comunismo, e isso foi interpretado pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos como uma ameaça. Então, os Estados Unidos passou e interferiu na Guatemala para derrubar o governo do Jacobo Arbenz em 1954. E foi assim que essa interferência, de certa maneira, aconteceu e culminou com a queda do Jacobo Arbenz e também com o fim da reforma agrária e o fim de uma burguesia que, de certa maneira, era nacional-desenvolvimentista na Guatemala. O discurso que levou à queda do Jacobo Arbenz, vocês podem perceber que não faz sentido nenhum. Era simplesmente porque ele que estava promovendo uma reforma agrária e acreditava em promover a igualdade do campo de vista socioeconômico. Tanto que o Partido Comunista lá tinha cerca de 4 cadeiras no parlamento. Eles não tinham poder político para absolutamente nada. Então o objetivo na Guatemala inicialmente não era o comunismo, não tinha nada a ver com o comunismo, era promover o nacional desenvolvimentismo. E os Estados Unidos, de modo imperialista, por isso que a gente está estudando essa consequência, interferiu no país. Bom, pessoal, então hoje a gente sabe que a Guatemala ela tem muito, devido a essa época, raízes de desigualdade social bem profundas. Isso aconteceu tanto em Cuba também, porque Cuba, o mesmo processo político aconteceu lá e Cuba também inicialmente não visava o comunismo em si, né? Tanto que o Partido Comunista Cubano foi fundado só em 1965. Cuba visava uma reforma social e o desenvolvimento de uma burguesia nacional. Cuba queria simplesmente ser independente, porque Cuba era um protetorado do próprio Estados Unidos. Bom, pessoal, então eu tô falando assim de uma maneira bem resumida para vocês entenderem o processo. Por isso que eu faço o convite a vocês para que vocês aprofundem e leiam o livro, porque é muito interessante. Cuba começa como uma colônia espanhola, depois com a ajuda dos Estados Unidos ela se torna um protetorado. Então, visando a sua independência dos Estados Unidos, ela se opõe e, de certa maneira, quando ela se opõe a esse imperialismo, isso, de certa maneira, fomenta uma aliança com a União Soviética. E isso resultou na Cuba comunista que a gente conhece hoje. Mas isso foi um processo que não foi da noite para o dia. Isso foi uma coisa que teve um processo histórico muito grande para que o ditador que os Estados Unidos colocou lá, que era, no caso era o Fulgêncio Batista, fosse derrubado. Então, pessoal, como Cuba precisava se tornar independente dos Estados Unidos, isso acabou fomentando que, para que Cuba fizesse esse contraponto ao próprio imperialismo dos Estados Unidos, que defendia em si o capitalismo, que ela se aproximasse um pouco mais do socialismo soviético como uma forma de oposição. Tanto que é nesse período histórico que você tem a crise dos mísseis, que você tem os Estados Unidos promovendo embargo econômico a Cuba, enfim, que vocês têm várias disputas entre os dois países. Só Cuba, naquele momento, precisava fazer um contraponto teórico aos Estados Unidos para que ela conseguisse sua independência. E uma das teorias que fomentou esse contraponto teórico foi o próprio socialismo, que hoje a gente enxerga como realidade de Cuba. Então, assim, isso foi uma coisa que fomentou o desenvolvimento dessa política no país. Por quê? Porque Cuba precisava se contrapor aos Estados Unidos para que ela conseguisse
sua independência. Então, essa teoria socialista, de certa maneira, ela atuou como uma teoria que deu base para que Cuba se contrapusesse à política dos Estados Unidos e assim conquistasse a sua independência. Bom, pessoal, então eu estou tentando elencar os fatos de uma maneira bem didática para que fique fácil o entendimento de todo mundo. Certo? Então, assim, eu faço o convite para que vocês leiam o livro, porque a própria ideia de processo histórico que eu estou passando aqui é um pouco linear, e fatos históricos têm muitos desdobramentos. Não dá para a gente simplesmente passar uma noção, sistematizar o fato histórico e falar é isso, pronto e acabou. Além da gente não poder enxergar o fato histórico de uma maneira linear, a própria história de Cuba não pode ser entendida nem de maneira muito romantizada por parte da esquerda política e nem demonizada pela direita política. É necessário entender o processo político que ocorreu ali e o quanto o imperialismo norte-americano foi fundamental nesse processo. Porque dessa forma, pessoal, a gente consegue entender não apenas o imperialismo como ele surgiu nos Estados Unidos, mas a gente também consegue entender como ele impactou na própria América Latina e como ele foi fundamental para o próprio processo de independência de Cuba. Pessoal, eu trouxe aqui um resumo e gostaria de falar que é importante que a gente entenda esse processo político, porque hoje em dia, por exemplo, a gente escuta muito, vai para Cuba e não sei o quê. É muito importante que a gente entenda um pouco da história, porque por mais que Cuba tenha problemas no que tange a sua democracia, a gente precisa conhecer os fatos históricos e científicos para que a gente consiga debater com respeito sobre os problemas desse país, porque xenofobia na discussão política é uma coisa que jamais se deve ser aplicado, tá certo? Então, para que a gente combata essa visão, que de certa maneira é uma visão xenofóbica e retrógrada sobre Cuba, sem demonizar o processo político, mas também sem romantizar, é ideal que a gente entenda, e foi para isso que eu fiz esse podcast, o processo do imperialismo nos Estados Unidos e também suas consequências na América Latina, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Peço desculpa se teve um cachorrinho latindo, um ruidinho no áudio, enfim, tentei trabalhar aqui da melhor maneira possível, tentei levar esse conteúdo da maneira mais pedagógica possível, da maneira mais científica possível, e eu agradeço você que enfim, me ouviu até agora. Meu muito obrigado e quero fazer o convite para que você assista também a nossa última aula sobre modernismo e arte nos Estados Unidos, tá certo? Um abraço e até a próxima oportunidade.